Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Motivando Dentistas e vamos para mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, esse vídeo vai ser um bate-papo bem sincero, onde eu vou conversar com vocês a respeito de uma comparação que eu vou fazer aqui para vocês. E que comparação vai ser essa? De como o dentista há 10, 15, 20 anos atrás conseguia fazer para se destacar no mercado de trabalho e como os dentistas de hoje em dia estão fazendo para se destacar no mercado de trabalho. Então eu vou fazer essa comparação para vocês, porque vocês têm que entender o seguinte, pessoal. Hoje em dia a odontologia não é mais a mesma, a odontologia mudou muito. Hoje em dia, para você conseguir se destacar no mercado de trabalho, não depende somente do fato de você ser bom profissional. E quando eu digo ser bom profissional, é aquele profissional que tem uma boa capacidade técnica, ou seja, um bom conhecimento técnico e científico. Hoje em dia, você ter esse conhecimento técnico e científico não é mais o fator determinante para você se destacar no mercado de trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, para você conseguir se destacar, muitos outros fatores têm que ser colocados em prática também. Ou seja, muitos outros fatores têm que ser avaliados. Ao contrário de antigamente. Antigamente, para você conseguir se destacar no mercado de trabalho, primeira coisa, a concorrência era menor. Tá? Não existiam a mesma quantidade de dentistas que existe hoje. Hoje em dia, cada semestre que se passa, são vários e vários dentistas ingressando no mercado de trabalho. Então, a concorrência está cada vez maior. Antigamente não. Antigamente eram menos dentistas no mercado de trabalho. Antigamente, os pacientes, para poder escolher o profissional que ia, o que eles faziam? Como não existia internet, não existia rede social, qual era a referência para o paciente? Primeira coisa, indicação. Tá? Antigamente os pacientes eles vinham muito por indicação. Não que hoje a indicação não seja importante, é importante, mas não é o suficiente. Tá? Hoje em dia tem muitas outras formas de você captar paciente além da indicação. Coisa que antigamente a indicação era muito mais fácil para você captar o seu paciente. O dentista, para captar o paciente antigamente, através da indicação era muito mais fácil. Então, o que ajudava muito o profissional antigamente a conseguir trazer paciente para o consultório? Primeira coisa, indicação. Segunda coisa, se o dentista ele tinha um bom currículo, digamos assim, várias especializações, artigos publicados, artigos científicos publicados. Então, se ele era professor ou não era professor. Então, esses fatores contribuíam muito para fazer com que aquele profissional se destacasse ou não no mercado de trabalho. Só que hoje em dia, não basta simplesmente você ser um professor ou não, você ser bom tecnicamente ou não, você ter conhecimento científico ou não, você ter 10 mil artigos publicados ou não. Hoje em dia o paciente não quer saber só isso. Hoje em dia a odontologia moderna, para você conseguir captar o paciente, são muitos outros fatores que você tem que colocar em prática também. E um desses vários outros fatores é o marketing. Hoje em dia, aquele dentista que não trabalha com marketing, ele vai ser engolido pelos dentistas que trabalham com marketing. E é isso que eu vou conversar com vocês. Galera, o que vocês têm que entender? Paciente hoje em dia, quando ele vai escolher qual profissional que ele vai, vocês não têm noção da filtragem que esses pacientes fazem. Primeira coisa que esses pacientes vão fazer, eles vão na rede social do dentista. Eles querem saber quais os procedimentos que o dentista faz, como o dentista faz aquele procedimento, entendeu? Então, como é que ele vai conseguir saber isso? Através da rede social. Então, se um paciente ele está procurando um profissional, ele vai em dois lugares, tá? Para poder saber se ele realmente vai arriscar naquele profissional ou não. Primeiro lugar, rede social. Ele vai visitar o Instagram desse profissional, ele vai visitar o Facebook desse profissional, ele vai visitar o TikTok desse profissional. Por quê? Porque o paciente ele quer ver os procedimentos, como ele realiza antes e depois, entendeu? O paciente ele quer ver, hoje em dia, ele pode
Hoje em dia, ele consegue ir lá no Instagram do profissional e ver todos os procedimentos, como ele conduz o caso, quais os materiais que ele utilizou, resultado. Hoje em dia, o que chama o paciente são resultados obtidos. E depois que esse paciente ele visita a rede social, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá no Google ver os comentários que os pacientes fizeram desse profissional. Isso quando ele também não vai lá nas próprias publicações, ver os comentários, vai lá no Google, quais são os comentários de todas aquelas pessoas que passaram por aquele profissional, qual foi o feedback que aqueles pacientes deixaram, quantas estrelas aquele profissional tem, coisa que antigamente não tinha. Vou dar um exemplo aqui para vocês, antes da gente continuar nossa conversa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque vai ficar mais fácil a gente continuar nossa conversa depois que vocês conseguirem entender isso aqui. Vamos lá. Imaginem dois dentistas, tá? Dois dentistas atuando no mercado de trabalho hoje. Imagine os dois são excelentes na técnica, e são excelentes no conhecimento científico. E por que eu digo que os dois são? Porque isso aí é o mínimo que você tem que ser hoje. O mínimo que você tem que ser hoje é bom. Você tem que ser bom no que você faz, bom nos procedimentos que você faz, independente se você faz algo simples ou algo complexo. Você tem que ser bom, tem que ter conhecimento, habilidade técnica, conhecimento científico. Então vamos imaginar dois dentistas, o A e o B. Ambos têm bom conhecimento técnico e científico. Só que o dentista A, ele além de ter um bom conhecimento técnico e científico, ele tem vários artigos publicados, é professor de faculdade, né? Só que ele não trabalha com marketing. Ele não faz muitas publicações nas redes sociais, ele não tem conhecimento a respeito de vendas, e eu vou entrar nesse assunto com vocês, continuo no vídeo para vocês entenderem. Não tem muito conhecimento a respeito de vendas, mas tem 30 artigos publicados. O dentista B, ele é bom, né? Ele tem bom conhecimento técnico e científico, mas ele é muito bom no marketing, faz várias publicações no Instagram, no Facebook, antes e depois, mostra os resultados que ele conseguiu obter, né? Ou seja, ele enche a rede social dele com informações. E ele também é muito bom em vendas. Vocês vão conseguir entender a respeito de vendas. Continua no vídeo. Aí vamos supor, quando um paciente vai escolher qual profissional ele vai, você acha que esse profissional vai optar pelo dentista, que tem um bom conhecimento técnico e científico, mas tem 30 artigos publicados, mas aí vai olhar a rede social desse dentista, não tem nada lá. Cadê a referência? Eu quero ver referência de resultado, de tratamento. Eu não quero saber de artigo científico, quero saber de referência de tratamento, entendeu? Não que o artigo científico não seja importante. Galera, Só que hoje em dia o paciente ele não está tão preocupado mais com o artigo científico. O paciente hoje está preocupado com aquilo que ele vê, resultado, foto, entendeu? Antes e depois, o paciente quer ver isso. Então o paciente ele vai escolher esse profissional ou vai escolher esse profissional que quando ele entrou na rede social viu aqueles antes e depois, os resultados alcançados, tratamentos realizados? Qual paciente vocês acham que o paciente vai? Óbvio que é no B, óbvio que é esse aqui, porque o paciente viu o resultado, viu o trabalho desse profissional. E olha que vamos supor que esse aqui não tinha artigo publicado nenhum, tá, galera? Esse aqui tinha 30, esse aqui não tinha nenhum. Mas se for olhar a agenda desse dentista aqui tá lotado de gente. Por quê? Por causa do marketing. O marketing hoje em dia, o dentista que ele não se enquadra ao marketing, não trabalha o marketing, ele vai ficar para trás. Ele vai ser engolido por aqueles outros profissionais que trabalham com marketing. E quando eu falo com vocês a respeito de vendas, hoje em dia vocês têm que entender o seguinte, pessoal, abra a cabeça de vocês. Venda não é somente aquele funcionário que está ali numa loja vendendo um produto. Não. Tudo hoje em dia são vendas. O dentista ele tem que ser um bom vendedor.
Ele está vendendo o seu peixe, ele está vendendo o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Um paciente, quando vai até você, quando você consegue fazer com que o paciente vá até você, não é garantia que ele vai começar o tratamento com você. Você só deu o primeiro passo, você conseguiu trazer ele até você. Agora você tem que fazer ele iniciar o tratamento com você. E aí é onde entra vendas. O que eu quero dizer com vendas? Vendas é o seu poder, é a sua capacidade de convencer o seu paciente, não, o seu possível paciente, de que você é a pessoa certa para tratá-lo ou tratá-la, para realizar o tratamento dessa pessoa. Então você tem que convencer o seu paciente a isso. Então o que eu falo para vocês hoje em dia, o dentista hoje em dia, ele precisa trabalhar um Instagram, ele precisa trabalhar o Google, ele precisa trabalhar uma gama de coisas, né? Hoje em dia, e outra coisa, a concorrência está muito grande. Coisa que antigamente não tinha tanto dentista para concorrer. O mercado de trabalho não era saturado, cheio, concorrido igual é hoje. Então, o dentista que não faz as publicações no Instagram, não publica antes e depois, não faz posts de procedimentos, né? Não faz post de descrição de trabalhos realizados, enfim, não está ativo ali todos os dias, constantemente no Instagram, na rede social, ele fica para trás. E aquele dentista que está ativo no Instagram, ele consegue trazer o paciente até ele, mas trazer o paciente até ele, foi o que eu falei para vocês, não é o suficiente. Você tem que convencer o seu paciente a iniciar o tratamento com vocês, convencer o paciente que você é a pessoa certa e a mais indicada dentre todos aqueles que o paciente procurou, você é a pessoa certa. Eu sei que vai ter gente que vai pensar assim, poxa, caramba, mas eu tô querendo começar na rede social, mas eu não tenho publicação para fazer. Galera, todo mundo tem publicação para fazer, todo mundo tem. Só sabe o que acontece com a grande maioria dos dentistas, principalmente aqueles recém-formados? Eles querem ter casos lindos, casos de reabilitações grandes, né? Transformação de sorriso, laminados cerâmicos, facetas, os dentistas querem isso. Não, galera. Para você começar a trabalhar, para você começar a divulgar o seu nome nas redes sociais, você não precisa de casos grandes, complexos assim. Vocês podem começar da forma mais simples, como eu comecei lá atrás. Vocês podem começar... Quer ver o exemplo que eu vou dar para vocês? Todo dentista faz restauração. Se no momento vocês não têm casos mais complexos, que chamem mais atenção, nesse momento vocês não têm isso, trabalhe com o que vocês têm, trabalhe com as armas que você tem. Todo dentista faz restauração, então publica um antes e o depois de uma restauração que você fez. Pega aquele antes e depois daquele dente todo cariado, né? E vocês transformaram aquele dente todo cariado em um dente saudável, restaurado, com uma restauração legal. Às vezes um dente que vocês tiveram que salvar, teve que colocar pino, coroa, coloca o antes e o depois disso. Assim vocês vão começando a trabalhar a rede social de vocês. E bota uma coisa na cabeça de vocês, sempre vai ter um paciente que vai olhar um post seu, se ele gostar, ele vai falar assim, caramba, eu preciso fazer isso. Essa restauração que esse dentista fez, eu preciso fazer isso aqui. E se você estiver próximo desse paciente, grandes chances dele ir até você. Porque você publicou algo que esse paciente precisava, né? Ele viu o resultado que você conseguiu atingir e ele vai querer um resultado igual àquele ou próximo àquele, né? Porque às vezes a gente não consegue entregar para o paciente um determinado resultado, que depende muito da condição clínica do paciente, mas vocês conseguem entregar algo próximo. Outro procedimento muito comum e um dos procedimentos que eu acredito que é um dos procedimentos mais importantes da odontologia, profilaxia, raspagem. Quem nunca pegou aquele paciente cheio de tártaro, né, na região posterior dos dentes inferiores? Quem nunca pegou? Então, se você pegou, tira uma foto do antes e depois uma foto depois, né? Aquele dente sem tártaro, limpinho, entendeu? Aquela diferença absurda que vai dar. E faz uma descrição, descrevendo toda a importância daquele tratamento, né? Qual a necessidade de fazer aquilo, de quanto tempo. Explica a questão de saúde. O paciente ele gosta de entender a respeito de saúde. E assim vocês vão indo, galera, vão indo. Aí vai chegar o paciente até vocês e vocês vão fazendo o curso, depois começa a fazer um caso de faceta, né?
Quem quiser partir para a área de cirurgia, começa a fazer publicação de implante, começa ali publicando implante unitário, depois vocês vão estar publicando o protocolo. Comece, galera, o importante é começar. O problema é que as pessoas querem começar com aqueles casos grandes, aí não aparece caso grande e vai ficando para trás, e não pode, entendeu? Então, isso que eu queria conversar com vocês. A odontologia hoje em dia está diferente. Hoje em dia, para você conseguir se destacar no mercado, não é igual antigamente, que dependia somente ali de habilidade técnica, né? Conhecimento técnico, conhecimento científico, artigos publicados, se você era professor ou não. Hoje em dia não é mais o suficiente. Hoje em dia, você pode ter 30 artigos publicados, ser professor, que não sei o que, ser bom nisso, bom naquilo, mas se você não divulga o seu trabalho, se você está concorrendo com outras pessoas que divulgam, o paciente ele vai naquele profissional que divulga, o paciente vai naquele profissional que mostra resultado, entendeu? Então hoje em dia eu vejo pessoas falando assim, mas fulano de tal tem vários artigos publicados, é professor, que aquilo, e tá ruim, não consegue se destacar no mercado de trabalho. Claro que ele não consegue se destacar. Se ele não começar a trabalhar os outros campos, né, as outras áreas, que é o marketing, que é a gestão hoje em dia é algo extremamente importante. Hoje em dia você tem que saber muito sobre gestão. O dentista que não se habitua ali a trabalhar, né? Eu já falei do marketing, a gestão, não estudar sobre vendas, não melhorar a sua capacidade de convencimento, ou seja, a sua capacidade de persuasão, de convencer o seu paciente que você é a pessoa certa, né? Se você não tem ferramentas para isso, não estuda sobre ferramentas para aumentar a sua capacidade de convencimento, você vai ficar para trás no mercado. É assim que funciona. A odontologia de hoje em dia é isso. E não vai mudar. A tendência é ela ser cada vez mais seletiva. Ou seja, aqueles profissionais que estão cada vez mais afincos, mais ativos no marketing, na gestão e em vendas, vai ficar para trás. O dentista que não conseguir se destacar nesses setores vai ficar para trás. Ele precisa aprender sobre isso, porque senão ele vai ser engolido no mercado de trabalho. Bacana, pessoal? Então, esse bate-papo que eu queria ter com vocês, talvez isso que eu falei para vocês, algumas pessoas não vão concordar, faz parte, tá? As opiniões, elas foram feitas realmente para serem divergentes, né? Porque assim, cada um tem a sua, cada um expressa a sua opinião, mas o que eu estou falando aqui para vocês é a realidade. Aceite quem quiser, essa é a realidade. Algumas pessoas vão se doer, mas faz parte. Bacana? Eu não tô nem aí para aquelas pessoas que vão se doer com o que eu falei, porque isso aqui é a realidade do mercado de trabalho de hoje em dia. Quem não quiser aceitar e não se habituar, não se enquadrar, vai ser engolido no mercado de trabalho. Bacana? Então, se gostaram do vídeo, já deixa o like. Na verdade, eu não vou nem pedir like, porque esse vídeo aqui é um vídeo que é capaz de... Quem gostou mesmo, quem concorda com a minha opinião, deixa o like. Quem não concorda com a minha opinião, deixa o dislike ou não deixa nada, que eu não tô nem aí. Até porque a minha intenção com esse canal aqui é mostrar a realidade para vocês. Não é ficar de mimimi, não é falar para vocês o que vocês querem ouvir, é falar para vocês o que vocês precisam ouvir, beleza? Direto e objetivo, papo reto não tem curva. Bacana? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e valeu!